Um avião que mudou a aviação comercial soviética. O Tupolev Tu-104 era para ser um motivo de orgulho dos soviéticos e mostrar superioridade para o Ocidente. Mas esse avião era perigoso, tinha vários problemas e acabou sendo um fracasso. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Tem novidade na lojinha do Aero. Muitos de vocês pediram as camisetas infantis, então a gente está trazendo esses três modelos aqui. Essa com o logo, a dos motores azul e também a do painel do Boeing 737. Quem ajudou a gente a escolher esses modelos foram as crianças inscritas no canal. Então, se você queria essas camisetas aí para o seu tamanho, agora vai lá que tem. E também tem outros tamanhos. O nosso estoque está completo. Vai lá dar uma olhada e também ver os outros produtos que a gente tem que você vai curtir. Até parece um pouco controverso eu falar que um avião revolucionou a aviação comercial soviética, mas ao mesmo tempo ele foi um fracasso. Mas na verdade a União Soviética conseguiu fazer isso com muitos projetos que mudaram muita coisa na aviação, mas ao mesmo tempo não deram em nada. Não é que o Tupolev Tu-104 não deu em nada. Ele em si acabou sendo um fracasso, mas ele foi base para muitos outros aviões da União Soviética. Mas antes de falar do avião e o que aconteceu com ele, a gente precisa primeiro entender o que estava acontecendo lá no final dos anos 40, no início da aviação comercial a jato. Nessa época já era nítido que aviões com motores a pistão tinham chegado no limite. Os motores a pistão já eram lentos, vibravam demais, faziam muito barulho, consumia muito combustível, não tinha mais muito para onde ele ir. A aerodinâmica dos aviões estava avançando, os sistemas, os aviônicos, mas os motores ainda era um grande limitante. Os engenheiros da época até tentavam tirar o máximo de potência desses motores, aumentando o número de cilindros, fazendo outras coisas, mas a verdade é que o consumo de combustível só aumentava e isso não compensava em relação à pouca potência extra que os motores traziam. Então, era o momento de trazer uma nova tecnologia. Mas na verdade, os motores a jato daquela época não eram lá aquelas coisas. Esses motores também consumiam muito combustível, também não eram muito confiáveis e também não tinha tanta potência assim. Esse era o fim dos motores a pistão para aviação comercial, só que o início dos motores a jato. Então, os jatos tinham muito ainda o que evoluir. Mas para que isso se tornasse viável, para que a aviação comercial começasse de fato, alguém tinha que tomar coragem de dar o primeiro passo, investir o dinheiro e correr os riscos envolvidos ali. E os primeiros a fazerem isso foram os britânicos. Lá no Reino Unido, a de Havilland trouxe o Comet, que foi o primeiro avião comercial a jato. Esse avião acabou sendo um desastre, e eu até fiz um vídeo já completo falando mais sobre ele, estou deixando aqui para você entender por que ele não deu certo. Todos esses erros cometidos pelo Comet foram aprendidos por outros países, por outros fabricantes, então a Boeing ou a Douglas lá nos Estados Unidos já tinham visto o que não fazer e o que corrigir, a Sud Aviation na França também desenvolveria o Caravelle, corrigindo esses problemas do Comet, e lá na União Soviética, atrás da cortina de ferro, eles também estavam com a mesma ideia, colocar aviões a jato em companhias aéreas. Acontece que assim como as outras companhias aéreas do mundo, a Aeroflot, uma grande companhia aérea soviética estatal, viram que também era hora de substituir aqueles aviões com motores a pistão por aviões com outra tecnologia, aviões com motores a jato. Motores a jato ia fazer os aviões voarem mais rápido, mais alto, se livrando ali de grandes formações meteorológicas, então trazendo mais conforto para os passageiros, além do fato dos motores a jato se tornarem mais confiáveis e também mais lucrativos para as companhias aéreas. Além da necessidade da companhia aérea Aeroflot, o líder soviético Nikita Khrushchev, ele gostava dessa história de mostrar que ele era superior, dessa extravagância, fazer o melhor, sempre o maior. Então, quando veio essa ideia de fazer aviões comerciais a jato, ele topou na hora. Foi daí que em 1953 a Tupolev apresentou o projeto de um avião comercial a jato. A Tupolev nessa época, além de ter uma grande influência na indústria aeronáutica, também tinha uma grande influência no governo soviético. Então eles aceitaram o desafio de produzir esse avião que tinha que seguir algumas exigências, como velocidade superior a 750 km por hora, carregar entre 50 e 100 passageiros e também conseguir operar ali por cerca de 25 ou 30 mil horas de voo. Assim como muitos projetos dentro da União Soviética, o tempo era primordial. Afinal de contas, uma grande razão deles fazerem as coisas era para mostrar para o Ocidente que eles eram capazes. Então eles não podiam demorar 10 anos para produzir um novo avião. Eles tinham que fazer isso em 2 anos. Só que para uma empresa desenvolver um projeto totalmente do zero, leva aí mais de 10 anos. Eles não tinham esse tempo. Só que a Tupolev já tinha feito um avião bombardeiro que voou pouquíssimo tempo antes, em 1952, que era o Tu-16. E esse bombardeiro foi um grande sucesso na área militar, eles fabricaram mais de 1.500 unidades desse avião. Logo, a Tupolev falou, bom,
já que a gente tem esse bombardeiro que tem aqui um tamanho bacana, dá uma puxada dali, estica daqui, forma um avião comercial, a gente consegue fazer isso em pouco tempo. E foi exatamente o que eles fizeram. Eles pegaram o bombardeiro Tu-16, fizeram várias modificações com o tamanho da fuselagem, né? Como o bombardeiro era para carregar bombas, a fuselagem era mais estreita, mais curta. Então eles aumentaram, refizeram essa fuselagem, alargaram. As asas médias ficaram asas baixas. Outras alterações em relação ao Tu-16 foram feitas no Tu-104. Como pressurização de toda a cabine, um bombardeiro não era todo pressurizado. Também inclusão de sistema de ar-condicionado, afinal de contas agora não ia mais transportar bombas, mas sim pessoas. E também iluminação de cabine, enfim, uma série de coisas para receber os passageiros. Mas a União Soviética não tinha tanta experiência em desenvolver bons aviões de passageiros nessa época, então eles tiveram que aprender bastante coisa. Esse avião para carregar passageiros foi nomeado pelo governo soviético como Tu-16P. Mas logo depois a Tupolev acabou alterando o nome para Tu-104. Uma curiosidade interessante é que o 4 no final do nome dos aviões da Tupolev se refere a aviões de passageiros. Então você pode ver o Tu-104, o Tu-114, o Tu-144, o primeiro avião supersônico, o Tu-124, enfim, você já entendeu. Na Tupolev, final 4, sempre aviões de passageiros. Com esse aproveitamento de um avião já pronto, o Tu-16, e ainda tendo aprendido com os erros do Comet, o Tu-104 fez o seu primeiro voo só 2 anos depois que o projeto foi apresentado, em 1955. E os primeiros testes mostraram que ele era um bom avião, que tinha uma boa performance. Então, logo de cara, o governo soviético já gostou da ideia e mandou continuar a produção. Agora, como não existia outro avião comercial a jato para que os pilotos pudessem treinar, esses pilotos tinham que treinar em algum lugar. Então eles treinavam no bombardeiro, Tu-16, e também no Ilyushin Il-28, e muitos pilotos militares que voavam o bombardeiro Tu-16 foram transferidos para voar o comercial Tu-104. O Tupolev Tu-104 então ficou com 2 tipos de configuração, entre 50 e 70 passageiros. A configuração para menos passageiros, com 2 poltronas de cada lado e um corredor no meio. A configuração para mais passageiros, com 2 poltronas, corredor e 3 poltronas. Esse tipo de configuração até foi usado em outros aviões depois. Diferente do Comet, que era equipado com 4 motores turbojato, o Tu-104 era equipado com 2 motores turbojato. O Mikulin AM-3, de mais ou menos 14, 15 mil libras de potência. Essa potência variou ali nas versões porque o Tu-104 teve várias versões. Inclusive teve a proposta deles utilizarem os motores Kuznetsov NK8, mas isso acabou não sendo utilizado em muitas versões. Na cabine, quantidade padrão de tripulantes daquela época. Inclusive eu já fiz vídeo falando um pouco mais sobre isso, mas eram 2 pilotos, um engenheiro de voo, um navegador e também um operador de rádio. Nas versões mais novas do Tu-104 não tinha mais o operador de rádio. A velocidade máxima desse avião podia chegar a 950 km por hora. Ele podia voar numa altitude de 39 mil pés, ou 12 mil metros. A autonomia não era lá aquelas coisas, 2.700 km, mas era suficiente para cumprir com o que eles precisavam naquele momento. No final das contas, foram fabricadas 201 unidades desse avião. Com os pilotos treinados, o avião pronto, era hora de mostrar para o Ocidente do que eles eram capazes. A primeira apresentação pública para o Ocidente do Tupolev Tu-104 aconteceu em Londres em 1956. Nessa ocasião, 3 unidades desse avião foram se apresentar em Londres a pedido do líder soviético Nikita Khrushchev. Eu falei que ele era bem aparecido, então ele não podia chegar só com um avião, ele tinha que mandar 3. O próprio Khrushchev queria ter chegado em Londres em um desses aviões, mas a verdade é que os aviões ainda eram muito novos, ainda estavam passando por testes, então o próprio Serviço de Segurança Soviético não permitiu que ele fosse com esses aviões. Agora imagina a situação para os britânicos. O Comet já tinha sido proibido de voar depois de ter passado por alguns acidentes gravíssimos, e aí os soviéticos chegam com 3 aviões a jato ali fazendo a sua apresentação. É claro que toda a imprensa local ficou impressionada e essa notícia se espalhou pelo mundo inteiro. Mas na verdade o Tu-104 não era bem uma novidade, porque em 1955 os soviéticos já tinham apresentado esse avião em um show aéreo em Moscou. Inclusive a CIA, a agência de inteligência americana, já sabia da existência e já tinha até apelidado esse avião de Camel. Mas o objetivo dessa apresentação era mostrar para o Ocidente que a indústria aeronáutica soviética era capaz e tinha feito um avião comercial a jato. O Tupolev Tu-104 acabou sendo o segundo avião comercial a jato, o primeiro foi o Comet. Mas como o Comet tinha sido proibido de voar por conta dos problemas, o Tu-104 foi o único avião a jato a operar entre 1956 e 1958. Nessa época, os protótipos do 707 ou do Caravelle já estavam vindo, só que eles ainda não estavam operando.
O Tu-104 estava reinando sozinho, como o único avião comercial a jato voando numa companhia aérea. O Tupolev Tu-104 começou a operar em setembro de 1956 na Aeroflot, a companhia aérea estatal soviética. O primeiro voo ligou 3 cidades na Rússia: Moscou, Omsk e Irkutsk. E esse avião substituiu os Ilyushin IL-14 da frota da Aeroflot. Logo depois, em outubro de 1956, ele já fez o seu primeiro voo internacional até Praga, na antiga Tchecoslováquia, atual República Tcheca. E depois, vários outros voos seguiram para a Europa, como Roma, Amsterdã, Paris, Berlim e outras cidades. E em 1957, o Tu-104 fez o seu primeiro voo cruzando o Oceano Atlântico, ligando Moscou a Nova York, passando pelo Reino Unido, pela Islândia e pelo Canadá. A companhia aérea da Tchecoslováquia, CSA Airlines, adquiriu 6 unidades do Tu-104, mas era claro que esse avião não ia ser vendido para países do Ocidente. A ideia era operar só dentro da União Soviética ou em países aliados. Até aí tudo parecia estar indo muito bem. O avião deveria ser um motivo de orgulho para os soviéticos. Ele também estava se tornando um símbolo da aviação comercial a jato, não só na União Soviética, mas também no mundo inteiro. Ele era um pioneiro que estava ajudando a revolucionar a aviação comercial. Mas a realidade não era tudo isso, porque esse avião tinha grandes problemas. Para começar, a operação de aviões rápidos assim, como esses, não era tão fácil. Esses primeiros motores não tinham um sistema de reverso, então para começar ele precisava operar em pistas pelo menos com o dobro de tamanho do que aquelas onde os aviões a pistão operavam. Logo, os aeroportos precisaram começar a ser reformados para receber aviões desse tipo. Mas sem o reverso, uma forma que eles acharam para parar esse avião era utilizando paraquedas na cauda. Mas o grande problema nem foi esse. O problema maior é que esse avião era muito difícil de operar. Ele era um avião instável e pouco confiável, e ele também apresentava o chamado Dutch Roll, que é uma forma que o avião ele meio que dança assim durante o voo. Em algumas ocasiões, o nariz do avião subia demais e aí ele acabava estolando. Então esse avião era fácil demais de estolar e isso acabou ocasionando em alguns acidentes. Inclusive, para a aproximação final, como os pilotos tinham a preocupação desse avião estolar fácil, ele acabava fazendo uma aproximação mais rápida do que deveria. Fora essa questão aerodinâmica de ser difícil de pilotar, os próprios sistemas do avião não eram tão confiáveis. E é claro que esses problemas só começaram a ser percebidos depois que o avião começou a operar na companhia aérea. Mas logo que esses problemas começaram a aparecer, a Tupolev começou a apresentar novas versões do avião, mas na verdade era um problema de projeto como um todo, então não adianta só dar uma puxada aqui e melhorar ali, tinha que refazer o projeto, mais ou menos o que aconteceu com o de Havilland Comet. Mas de qualquer forma, todas essas versões apresentadas pela Tupolev acabaram entrando em operação de um jeito ou de outro, inclusive para treinar cosmonautas, por exemplo, como o Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem a ir ao espaço. Então eles usavam o Tu-104 como o 0G, eles faziam aquela manobra para simular gravidade zero. Só que esse avião era tão problemático que das 201 unidades que foram fabricadas, 37 sofreram acidentes. Isso é mais ou menos 1/5 de todos os aviões que foram feitos. Por conta disso, ele ganhou a fama de ser um avião muito perigoso. Inclusive surgiram algumas paródias ali naquela época, falando que você entra nesse avião e ele te leva bem rápido para o túmulo. Era uma coisa meio mórbida ali, mas existiam essas paródias porque ele era um avião que caía. E além do problema do avião em si, é que a Tupolev não admitia esses problemas e acabava jogando a culpa dos acidentes na operação dos pilotos. O governo soviético até tentou esconder as causas desses acidentes, mas a verdade é que a má reputação do Tu-104 já tinha ganhado o mundo inteiro, então por isso que ele ganhou a fama de ser o avião mais perigoso já fabricado pela União Soviética. Eles tentaram segurar bem as pontas ali, mas em 1958 aconteceu um acidente fatal em um voo que ia de Pequim para Moscou. O avião ele acabou pegando uma corrente ascendente muito forte que jogou ele para cima, e ele, como era um avião muito instável, acabou descendo descontrolado e não teve jeito. E só em 1958 foram 3 acidentes. E depois foi mais de um por ano. Foi por isso que a produção desse avião foi encerrada em 1960. Mas eles insistiram e a operação continuou. A própria Aeroflot acabou operando o Tu-104 até 1979 e eles só pararam quando aconteceu um grande acidente grave perto de Moscou, matando 59 pessoas a bordo. A partir desse acidente, esse avião foi banido da aviação comercial. Mas os soviéticos insistiram e continuaram voando esse avião na área militar até 1981. Só que em 1981, mais um Tu-104 caiu. Dessa vez, perto de São Petersburgo, lá na Rússia, e agora matando toda uma liderança militar soviética. Então,
Essa foi a gota d'água para eles falarem, ok, esse avião não vai voar mais. Pode até ser injusto a gente chamar o Tupolev Tu-104 de fracasso da aviação. O avião em si foi, mas foi a partir dele que outros aviões acabaram sendo feitos. Não só outros aviões, mas como melhoria de estrutura aeroportuária, que talvez sem a existência desse avião não teria sido feito naquele momento. E ele foi um avião que contribuiu muito para a aviação comercial a jato no mundo inteiro, assim como o de Havilland Comet, porque outros fabricantes acabaram também aprendendo com esses erros. E o Tu-104 acabou sendo base para outros aviões que deram mais certo. Por exemplo, o Tu-124, que foi o primeiro avião com motor turbofan da União Soviética, que ele era uma versão menor do Tu-104, resolveram alguns problemas, trouxe aí algumas modernidades, mas a partir do Tu-124, que veio do Tu-104, veio um grande sucesso soviético, que é o Tu-134. A verdade é que alguém tem que começar, os pioneiros precisam existir, e o pioneirismo nem sempre é sinônimo de um grande sucesso, mas pelo menos é alguém que começou, que deu a cara para bater, que investiu, que perdeu tempo, custou vidas, mas isso aconteceu em todo o início de projeto, não só da aviação, mas de qualquer coisa que acontece aí no mundo. Se não tivessem esses pioneiros lá no passado, talvez a aviação como a gente conhece hoje não seria a mesma. A verdade é que a União Soviética era um país muito fechado, então muitas coisas eram feitas nas pressas, talvez muita coisa podia ser diferente se eles tivessem uma visão diferente. Mas eles tinham um jeito de fabricar aviões e de todos esses vídeos que eu tenho trazido aqui sobre aviões soviéticos dá para ter uma ideia do quanto eles inovaram e o quanto eles contribuíram para as tecnologias. Porque era aquela corrida armamentista, corrida aeroespacial, corrida aeronáutica. É por isso que muitos dos vídeos que eu trago aqui desses fracassos da aviação são dessa época, entre 1940 e 1960, que era um momento que o Ocidente e a União Soviética estavam brigando para mostrar quem que era melhor. Beleza? Bom, é isso, a história desse avião Tu-104, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, que ajuda bastante fazer o YouTube entender que esse vídeo é bacana e recomendar para outras pessoas, beleza? E ó, agora que terminou o vídeo, corre lá na lojinha e vai ver as camisetas novas infantis e também todo o estoque novo. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.